Minha casa é uma casa de bênção. Minha casa é um pedacinho do céu. Minha casa é reconhecida como um lugar de milagres e oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Shalom, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que a paz de Cristo esteja em cada lar. Que vocês tenham tido uma semana maravilhosa, né? Estudando a palavra de Deus, buscando seguir as orientações do Senhor, que nos dá tanta paz, tanta alegria, né? Então, hoje eu separei, nós vamos falar sobre os benefícios de ser uma serva ou um servo de Deus. Separei 6 benefícios, tem vários, mas dentre eles eu separei 6. E é desses que nós vamos ver aqui agora na palavra do Senhor, né? Quais os benefícios de ser uma serva ou um servo de Deus? Então, aqui para começar, eu quero ler em Malaquias 3. Malaquias 3, o que é que o Senhor nos promete, né? Quando nós buscamos ser uma serva ou um servo de Deus. Malaquias 3 fala assim, ó. No 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que eu serve. Então vereis outra vez a diferença entre os justos e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o Senhor está falando aqui que vai chegar o dia da ira, né? Hoje nós sabemos que o mundo jaz, né, na imoralidade, na iniquidade, muita gente, né, buscando, muita gente que não serve a Deus, né, está servindo o adversário. Então vai chegar o dia da ira. E nesse dia é que Deus fala, né? Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, que é o dia que vai ser o dia da ira do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que eu servo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou seja, o que serve a Deus é justo, o que não serve é perverso. E no dia da ira do Senhor, todos esses que não servem, que são perversos, vai ser eliminado e vai ficar, né, como se diz, que a terra, né, os que vão herdar a terra são justos, e é isso que vão ficar. Então, o Senhor promete que proteção é um dos benefícios da gente buscar ser serva, né, servos de Deus, é que Ele promete que proteção é o que está escrito aqui. Foi o que Ele fez lá no Egito, né? Vieram várias pragas, mas nenhuma chegou ao povo dele. Ele protegeu o seu povo. Então, assim é hoje também. Quando a ira do Senhor chegar, o seu povo, aquele que serve a Deus, será protegido. Agora, eu vou dizer as 6 e depois vou falando de uma a uma. Né? Essa que eu falei aqui sobre Malaquias 13, ele promete proteção. Dos benefícios é que somos protegidos por Deus. Então, eu vou falar sobre proteção, paz, sabedoria, andar longe do mal, bom ânimo e vida eterna. Então, vamos falar sobre esses 6 benefícios, né? Proteção, paz, sabedoria, andar longe do mal,
bom ânimo e vida eterna. Então, já vimos aqui a proteção, né, em Malaquias 3. Agora vamos ver paz, né? O que é que o Senhor fala sobre aqueles que servem a Ele? Em João 14:27 diz assim: Deixe-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como a dá o mundo. Então, a proteção é uma promessa de Cristo. Aqueles que servem a Ele dá paz. Ele diz que eu deixo a minha paz. Por quê? Durante todo o tempo que Cristo andou aqui na Terra, né, ele andava em paz. Mesmo o adversário tentando acabar com ele, né, e aqueles que eram, né, os judeus, né, os líderes querendo matar ele, mas ele sempre estava em paz. Por quê? Porque ele servia a Deus. Ele é um servo de Deus, ele estava aqui para cumprir uma missão. E Deus dava toda a proteção que ele precisava para cumprir essa missão. Desde pequenininho, né? Quando Herodes quis matar Jesus, quando era pequenininho, o Senhor mandou que Maria e José saíssem e fossem para o Egito. Protegeu Jesus, né? Então, Jesus sabia que tinha a proteção de Deus e que Deus, né? E que com Deus ele estava protegido e não precisava temer nada. Então, nós somos da mesma forma hoje, né? Se nós estamos guardando os mandamentos de Deus, estamos seguindo a palavra de Deus, também vamos ter essa paz que Cristo deixou aqui para os que servem a Deus, né? Essa paz. Então, nessa parte do primeiro que eu li de Malaquias, né, que ele promete proteção, recentemente eu vi um vídeo, né, de um lugar, acho que nos Estados Unidos, que houve um incêndio muito grande e várias casas foram queimadas, mas a casa de um pastor não queimou. Então, por que que aquela casa foi protegida, né? Com certeza, esse pastor era um servo de Deus. Era verdadeiro, né? Buscava levar as pessoas que ele estava cuidando para Jesus Cristo, para a sua palavra, né? Então, houve essa proteção da casa dele aí naquele momento, né? Eu vi isso na internet. E na paz que Cristo diz, né? Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu conheço um exemplo, né? Há muitos anos, isso acho que tem uns 20 anos, eu vi uma reportagem, né, de uma mulher, inclusive ela chamava até Ana também, que essa mulher, eu ainda até já contei esse caso aqui num dos meus vídeos. Essa mulher, o ladrão entrou naquela, ela tinha uma padaria, morava no primeiro andar, e o ladrão entrou na casa dela e o filho dela acordou e ele acabou matando o filho dela. Ela enterrou o filho e depois que o rapaz foi preso, né, depois foi na cadeia, conversar com o rapaz que matou o filho dela, né, e prometeu que iria ajudá-la a sair daquela situação. Ele ia cumprir a pena e depois ela ajudaria ele com emprego e tudo mais. E perguntaram a ela, por que você fez isso? Ele matou seu filho. Ela disse, olha, o meu filho eu não posso fazer mais nada. Ele já está com o Senhor. Agora, por esse aqui eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ajudar ele a sair dessa situação terrível em que ele entrou. Então, para uma pessoa fazer uma coisa dessa, ela tem o quê? A paz de Cristo, né? Ela tem todo o entendimento, conhecimento e o amor dela pelo próximo é imenso, né? Por quê? Porque ela tem paz. Se ela não tivesse paz, ela ia querer que ele morresse na cadeia, ia se miserável ter que morrer mesmo, e por aí vai, né? Então, o terceiro é o que? Sabedoria. Em Provérbios 2:7, o Senhor diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos e é escudo para os que caminham na sinceridade. Então, o Senhor diz que ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. E essa sabedoria vai ser escudo para os que caminham na sinceridade. Como essa sabedoria ajudou Cristo aqui na Terra, né? Ela serviu de escudo, porque quando o adversário vinha falando mentiras para ele, ele dizia, mas também está escrito.
Por quê? Porque ele é um homem muito sábio. Mas é diferente para nós? Não. Porque hoje também a gente recebe propostas, né, para fazer coisas que não vêm do Senhor. E nós temos que ter essa sabedoria com o nosso dinheiro, no nosso relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. Nós temos que ter sabedoria. Porque senão vai ser nessa área que o adversário vai trabalhar em nossa vida. Por exemplo, eu posso ter sabedoria com meu dinheiro, mas se eu não tiver sabedoria nos relacionamentos, vai ser nessa área que ele vai trabalhar. Então, a gente tem que buscar, procurar sabedoria com Deus em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, quantas pessoas têm sabedoria, né? Na palavra, que estuda a palavra e tudo mais, mas não busca ter sabedoria na sua alimentação, na sua saúde. Acaba usando tantas coisas que é nociva à saúde e logo está cheio de problemas, né? Não que os que também buscam uma alimentação saudável não tenham, né, doenças e tudo mais, mas é bem mais fácil de ser curado. E também a alimentação saudável, ela evita muitas doenças no seu corpo, muitas doenças, pressão alta, essas coisas que a gente sabe, né, que é da má alimentação. Então, a gente tem que ter sabedoria na alimentação, como eu já falei, nas finanças, né? Em todas as áreas. E é aqui na palavra de Deus que a gente vai ter essa sabedoria, porque o Senhor fala, né? Em Gálatas, o Senhor fala que nós temos que ter domínio próprio. Domínio próprio é saber se uma coisa lhe faz mal na alimentação, você dizer, não, eu não vou fazer isso. Se nas finanças, né, você sabe quanto que você tem, quanto que você pode gastar, e você não vai ficar se endividando sem poder assumir aquela dívida. Então, isso é domínio próprio, né? E temos que ter em todos os sentidos. Na área do relacionamento, às vezes você vai falar uma coisa que vai ofender o outro, aí você tem, não, isso aí eu não vou falar porque vai ofender, vai criar briga, vai criar desunião. Então, o domínio próprio é muito importante, né? Para que a gente possa ser servo ou servo de Deus. Então, temos que adquirir essa sabedoria, né? Porque se a gente não tiver essa sabedoria, o adversário vai nos levar para uma vida de escravidão. De escravidão. Seja em que área for. Então, o quarto é andar longe do mal. Tiago 4,7, o Senhor fala assim, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem que se sujeitar a Deus. Se a gente está pertinho de Deus, que é com a sua palavra, né? Suas orientações, seus conselhos, então a gente vai rejeitar as coisas que vêm do adversário e ele vai fugir. Por exemplo, uma pessoa chega para você e oferece algo para você comprar que é muito caro e você sabe que vai, né, passar anos pagando aquilo e vai se sacrificar para pagar. Então, quando essa pessoa chega com isso para te oferecer, né, é para te levar para a escravidão financeira. Aí você vai dizer, não, eu não quero. Então, aquela pessoa sabe que não vai encontrar, né? Não vai poder te convencer a fazer algo que vai te prejudicar. Então, ela vai sair de você, é isso que você diz, fugirá de vós. Porque quando vier com conselhos errados, coisas erradas, e você vai identificar que aquilo ali não é do Senhor, aquela pessoa uma pessoa fofoqueira, chega na tua casa para ficar fofocando a vida de um, de outro e de outro. Quando você diz, olha, isso aqui está errado, né? Aconselha ela, eu te aconselho para sair disso, porque isso é pecado. A gente tem que olhar a nossa vida, o que estamos fazendo de errado para corrigir. Então, aquela pessoa, né, vai fugir de vocês. Porque é isso que o Senhor fala, né? Quando o Senhor nos alerta aqui na Bíblia, né, o Senhor nos alerta. Todos os alertas estão aqui. Para que a gente
possa identificar os enganadores, para que a gente possa identificar. Vamos ver lá em. Porque assim, quando a pessoa vem te dar um conselho, você tem que saber se aquilo é de Deus ou não. Porque às vezes é de Deus. Como, por exemplo, eu já dei esse exemplo a vocês, né? Quando a mãe da Fran, a irmã da igreja veio falar à mãe da Fran, que ela tinha que ir lá pedir perdão à amante, ela ficou 3 dias orando para saber se aquilo era de Deus. Porque se não fosse, a situação ia piorar muito mais. Mas quando ela teve a resposta que era de Deus, ela foi lá e fez, e hoje ela tem sua linda família, seu esposo nos pés de Deus e tudo mais. Então, se ela rejeitasse aquele conselho daquela irmã, ela teria perdido a oportunidade, né, de fazer a coisa que Deus queria que ela fizesse, e hoje está com uma vida bem estruturada, né? Então, a gente tem que ouvir o conselho e perguntar, orar, jejuar e perguntar a Deus se aquilo é de Deus, né? Ou não. Então, é isso, né? Que nós vamos andar longe do mal, porque Deus fala conosco através de vários meios, através da Bíblia, através da oração. Às vezes você ouve um discurso e você vê algo que você sente que você está falando de errado, e você vai, né, verificar se é errado mesmo para corrigir. Através de uma criança, de vários meios, o Senhor fala através de uma irmã, né, de um parente, de um amigo. Então, mas quando esse conselho chega até você, você tem que orar e perguntar a Deus se aquilo é dele, né, para ter certeza que é dele. Então, assim a gente vai se livrar do mal, né? Bom ânimo. Lá em João 16:33, o Senhor fala assim, João 16:33. Aqui é sobre bom ânimo, né? 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o Senhor diz que aqui no mundo a gente vai passar por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero dar um exemplo para vocês de José, né? Foi um homem que viveu muitas aflições. Imagina seus irmãos vender ele como escravo. Como ele não, quando ele estava andando como escravo, como não estava o coração dele, pensando no pai dele, né? A tristeza que o pai ia sentir e tudo mais. Depois ele foi preso injustamente, né? E quando ele estava na cadeia, claro que ele estava em aflição, mas ele tinha paz também e ele confiou em Deus, né? E olha que o resultado, né? Tudo que o Senhor prometeu na vida dele, o Senhor cumpriu e realmente, né, ele se tornou governador do Egito. Então, mas durante o processo, até ele chegar a ser governador do Egito, ele passou por aflições, mas ali, calmo, tranquilo, confiando em Deus, né? Então, o bom ânimo na nossa vida tem que ser assim. Se eu olhando para trás, eu vejo quantas aflições eu já passei. Mas eu sempre buscando confiar em Deus e colocando nas mãos do Senhor. E graças ao Pai hoje, né, eu estou, como o Senhor diz, né, eu tenho planos de bem para dar o fim que vocês desejam. E quando o Senhor diz isso, é que o nosso fim vai ser tranquilo, feliz, né? E hoje eu estou vendo isso na minha vida. E continuo confiando em Deus e entregando as dificuldades na mão do Senhor, né? E depois tem o quê? A vida eterna, né? Esse foi o quinto que eu falei, o bom ânimo é o quinto, o sexto é a vida eterna. Em 1 Coríntios 2:9, o Senhor fala assim, lá em 1 Coríntios 2:9 está escrito, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o Senhor está dizendo que tudo que Ele está preparando para os seus servos, as suas servas, a gente nem nossos olhos nunca viram, né? Nossos ouvidos nunca ouviram e nem nunca penetrou em coração humano o que Ele está preparando para os seus servos e as suas servas aqui nesse mundo, né? Então, nós vemos aqui que para ser servo e serva de Deus, nós temos que servir com amor. Porque sem amor,
não somos servos de Deus. Se hoje, né, o Senhor me deu um lar para cuidar, filhos e marido, eu tenho que servir aqui no meu lar, cuidar deles com amor. Porque para que eu possa ser serva de Deus. Então, lá você fala assim, como é que eu posso alcançar isso, né? Primeiro, estudando a sua palavra, estudando a Bíblia. E segundo, aplicando na sua vida, né? Nós temos que estudar e aplicar na nossa vida. No nosso dia a dia, no nosso cotidiano, temos que aplicar a palavra de Deus para sermos servas do Senhor. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e força. É o primeiro mandamento do Senhor, que Ele nos manda lá do céu, é que a gente ame Ele de todo o nosso entendimento, de todo o coração, né? De toda a força. E o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o próximo que eu tenho para que eu possa amar como a mim mesmo? Primeiro, o meu lar, meu marido, meus filhos, aqueles, né? Eles são mais próximos de mim. Do meu lar, depois nossos parentes, depois vizinhos, colegas de trabalho, né? Todas aquelas pessoas que nós conhecemos e convivemos com elas, seja no trabalho, seja no lar, é o nosso próximo. E o Senhor diz: ama teu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente é serva de Deus, quem está próximo de nós, tanto parentes, quanto dentro do lar, quanto no trabalho, na escola, eles vão perceber. Há uma diferença quando você está servindo a Deus e quando você não está servindo. Então, mas a nossa missão maior, independente do trabalho que você esteja fazendo, seja de presidente da República, seja de faxineiro, seja de médica, médico, não importa o trabalho que você está fazendo, o trabalho maior que você tem e que você realmente vai servir a Deus é no seu lar, é dentro do lar. Tanto é que tudo que nós fazemos lá fora é em benefício do nosso lar. O nosso trabalho lá fora é para ganhar dinheiro, para trazer as coisas necessárias para o nosso lar, né? Então, o maior trabalho que nós temos que fazer, que nós temos que prestar conta ao nosso Criador, que é o Deus de Israel, é o nosso lar. Porque se dentro do nosso lar a gente não procurar ser serva de Deus, servo de Deus, então a nossa salvação está comprometida. Porque pensa bem, o Senhor que deu casamento, o Senhor que deu relacionamento sexual, porque através disso o Senhor nos dá a oportunidade da gente criar o nosso mundo aqui na Terra. Né? Quando nós casamos, formamos uma família, nós estamos criando um mundo. Tem um ditado que diz, né? Cada cabeça um mundo. Mas esse mundo que nós estamos criando aqui é o que vamos levar para a eternidade. Seja caminho de luz, né? De amor, de união, que é o que Deus propõe para nós, ou seja, um mundo de trevas. É como se diz, eu proponho hoje a vida e a morte, a gente escolhe. Se a gente escolher ser servo de Deus, nós vamos, né, estar na vida eterna, mas uma vida eterna de paz, de união, e como eu acabei de ler no instante, Deus tem preparado para os seus coisas que nós nem imaginamos. Ele está preparando para os seus servos. E para que o nosso lar, né, o nosso lar seja realmente, né, um lar, um mundo de amor, de união, de paz, temos que ouvir Deus. Não tem outra maneira. Ouvir Deus. Deus quer morar no nosso lar. Deus quer ajudar os pais, né? Aliás, orientar os pais como educar os filhos. Vou dar um exemplo, né? O Senhor diz: ensina a criança no caminho que deve andar. E dificilmente, mesmo quando esteja velho, não se perderá.
Então, como é que um pai ou uma mãe tem seu filhinho e com meses joga numa creche e só vai pegar à tarde? Como que esse pai e essa mãe vai poder realizar essa obra se não é ela que está criando seu filho? É outras pessoas que estão criando seu filho, porque não tem como a mãe, só em uma noite, ela chegando cansada, está ensinando o caminho que deve andar. Agora, trocando isso, essa alegria de viver com seu filhinho, ver andar, né, estar aqui embalando seu filho, acompanhando a sua saúde e tudo mais, sua educação espiritual. Trocando isso para quê? Para ganhar dinheiro, para encher o filho de presente que não vai dar em nada. E também, como é que uma mãe que está dentro do lar, né, pega seu filhinho e bota diante de uma televisão o dia inteiro, vai para a escola de manhã ou à tarde, e na hora que está em casa, em frente à televisão. E haja joguinho, e haja desenho, e haja coisa. E ali quem é que está educando essa criança? Com certeza não é os pais. É a televisão que está educando. Então, isso também tem que ser muito, muito cuidado a esse respeito. Porque a criança tem que aprender desde pequenininho. Uma menina, meninos também, ajudar a arrumar a casa, né? Ajudar a sua mãe a fazer as coisas, né, necessárias dentro de casa, ajudar na hora de uma comida, ajudar na hora de fazer uma faxina, ajudar. Isso a criança tem que aprender desde cedo, porque isso traz saúde mental. Os joguinhos o tempo todo vai trazer problemas mentais. E essas atividades no dia a dia vai trazer saúde mental, porque ela está ali limpando, arrumando, ajudando, né? Vai trazer saúde mental. Mas a criança é acostumada o tempo todo na televisão, vai ficar viciada, vai ficar preguiçosa, não vai querer fazer as coisas. Depois, quando se torna uma moça, aí os pais ficam, porque meu filho não me ajuda. Mas olha como ele foi criado. O tempo de ensinar é enquanto é criança. E aí você vai estar sendo serva de Deus. Porque você vai estar fazendo aquilo que Deus mandou. Ensina a criança no caminho que deve andar. Você vai estar ensinando sua criança no caminho que deve andar. Falando de Deus, colocando ele para fazer oração. E bota uma horinha, né, para assistir um pouquinho. Você olha lá o tipo de desenho que ele vai assistir. É bom deixar uma horinha para que ele não cresça e lá na frente veja todo mundo assistindo e aí ele vai querer. Então é melhor você ensinar em casa, né? Assistir, mas assistir coisas saudáveis. Então, tem que ter muito cuidado para que a gente realmente, dentro do nosso lar, possamos ser serva de Deus, que é fazer do lar um lugar de paz, de união e principalmente que Deus possa estar presente. A palavra de Deus tem que estar presente no lar, né? Porque tem muitos pais sofrendo hoje porque criou seus filhos na televisão e hoje o filho cresce sem nenhum compromisso e aí os pais sofrem junto, né? Então, eu vi na internet essa semana, eu vi um vídeo que eu achei a coisa mais linda. Uma criança japonesa, uma criança de 4 anos, 4 anos, acho que não tem mais do que isso. Tinha uma bandeja com 4 fatias de melão. E aí, essa criança, de uns 4 aninhos, por aí, 5 no máximo, ela pegou uma fatia, foi lá e deu para o pai, pegou uma fatia e foi lá na cozinha, deu para a mãe, pegou outra fatia, deu, não sei se era irmão dele, e depois ele pegou e comeu a dele. O que é isso? Os pais ensinando a criança a servir, a cuidar daqueles que estão ao seu redor. Achei lindo. 4 aninhos. Então, tanta coisa linda que as mães têm que ensinar para os seus filhos e fica perdendo tempo, né? E depois, lá na frente, acaba sofrendo as consequências, né? Sofrendo as consequências. Então, o maior benefício que nós temos é desde aqui a terra, de ser servo de Deus, está criando o nosso mundo, um mundo de luz, de paz e de amor. Porque o mundo de Deus é assim, é um mundo de luz, de paz e de amor.
E Deus quer que o nosso mundo aqui na terra seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E Deus só quer o bem para a gente. Ele deu essa grande oportunidade da gente formar o nosso mundo, a nossa família, né? Cheia de amor, de paz, de união, como a dele é. Então, aquele que diz para você que quando você sair da terra você vai formar mundos, mente para você. Mente. A promessa de Deus é: Cristo disse, eu estou preparando lugar para onde estiver, vocês estejam também. E a promessa de Deus é que Jerusalém vem para a terra e que nações concorrerão a Jerusalém. Deus nunca falou que a gente saindo daqui vai ser como ele é, criar mundos lá fora. Depois que morre, não. O mundo é enquanto a gente está na terra. O mundo de Deus ou vai ser para as trevas. É uma escolha que a gente tem que fazer, né? Todos os ensinamentos estão aqui. Um pai e uma mãe não pode dizer que... Eu já vi mãe dizer, não tem uma receita para criar filho. Tem, está aqui na palavra de Deus. É só você seguir que vai dar tudo certo. Então, aqui em Apocalipse 14, 13. Apocalipse 14, 13. Olha o que o Senhor fala. E aqui, Apocalipse 14, 13. Aqui, ó. Então houve uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, se a gente é serva de Deus, essa obra que a gente realizar aqui na terra vai nos acompanhar, né? E na hora do julgamento, né, o Cristo mostrou muito claro isso. Quando o rico morreu e Lázaro morreu. Então, quando eles morreram, Lázaro foi para o seio de Abraão, que fez as coisas certas aqui, e o rico foi para o tormento, se arrependeu, mas não tinha como voltar. Então, isso a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado com isso. Vocês que estão formando uma família agora, que estão começando, pensa bem o trabalho que vocês estão realizando no lar de vocês. Porque depois, quando chegar na velhice, vocês vão olhar para trás e não vai poder corrigir as coisas erradas que vocês fizeram. Hoje eu vejo isso na minha vida, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu me casei, seria tudo bem diferente. Mas eu agradeço a Deus, porque apesar de tudo, né, hoje eu tenho meus filhos, eles são filhos maravilhosos, né? A minha família é unida, eles são unidos e tudo mais. Mas hoje eu vejo que tem muita coisa que eu poderia ter feito diferente, se eu tivesse esse conhecimento. Então, vocês que estão começando uma família, pensem nisso. Segue as orientações do Senhor, procure estruturar o lar de vocês, procure educar seus filhos no caminho que deve andar, né? Para quando chegar na velhice, vocês, né, estarem felizes, vendo seus filhos todos nos pés do Senhor, procurando andar no caminho apertado, né? Procurando andar no caminho apertado, porque é esse que leva para a eternidade. Então, esses benefícios, nós não temos que, né, guardar os mandamentos só pensando. Temos que guardar os mandamentos porque amamos Deus. Por amor a Deus. Porque Ele deu seu Filho por amor a mim e a você. Cristo morreu daquela forma terrível porque Deus entregou para que a gente pudesse, né, aqui se salvar. Ter Ele como a luz, o caminho, a verdade e a vida. Seguir os mandamentos dEle, as orientações dEle, né, para que a gente possa viver nessa eternidade maravilhosa que Deus tem para todos aqueles que o amam, né? Então, essa mensagem, meus irmãos, que eu deixo hoje, dizendo para vocês, né, cuidado com o lar, cuidado com o lar, cuidado com o que você está botando dentro do seu lar através de internet, através de televisão, porque Deus diz que o Espírito dele não habita em lugar impuro. Então, tem muita coisa que a televisão e a internet traz, que não vem de Deus, que não vem do Pai Celestial, e que nós temos que nos afastar dessas coisas e aderir às coisas boas que vai nos fortalecer, nos ajudar, né? E a gente sente a presença de Deus no nosso lar.
a gente sente as bênçãos ele traz. Eu digo isso por experiência própria. Ele manda bênçãos e bênçãos do céu para nós. Para dar a gente é o fim que a gente quer, que é um fim que ninguém quer ter, né? Um fim terrível, triste. Todo mundo quer chegar na velhice e ter alegria, paz, ver seus filhos em segurança na mão de Deus. E depois que sair da terra, nós podemos estar na eternidade com Ele, que é a melhor parte, né? Vem depois. E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. E até o próximo vídeo.